Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Monteil. O ano era 1947. Fundado há apenas 2 primaveras, o pequeno município de Itaguatins ainda integrava o norte do estado de Goiás. Ali, às margens do rio Tocantins, na terra que décadas mais tarde se tornaria o belo território tocantinense, uma história de amor ganhava novos capítulos. Rafael Ferreira da Silva, conhecido na região como Mestre Rafael, era piloto navegador das águas do Tocantins. Ao lado da amada esposa, Edith Ferreira da Silva, teve a dádiva de dar vida a 6 filhas. A caçula veio ao mundo no dia 27 de agosto daquele ano, carregando Salvador em seu nome. Maria de Jesus Ferreira da Silva, ou de Gé, como sempre foi carinhosamente chamada, foi fruto maduro do amor dos pais, que relembra com ternura e respeito. Um amor que foi guardado no silêncio, na entrega e no mistério da fé, que é muito católicos e nos ensinaram muito isso, né? E eu, como a 6ª filha, última, né, da listagem de nascimento das minhas irmãs, eu tenho a graça de ter um pouco a herança do Mestre Rafael, um pouquinho da sabedoria dele, né? E é aquela singeleza misteriosa da Dona Edith, a minha mãe. O seio familiar era fortalecido por uma relação de alegria, respeito e reciprocidade. Irmã de Gé se lembra que sempre que chegava de viagem, o pai contava às crianças a mesma história e era recebido com as mesmas risadas e o entusiasmo da primeira vez. A paz reinava no lar e as 6 irmãs tinham um vínculo de cuidado mútuo e proximidade. Nós éramos, assim, uma cuidando da outra, que a mamãe ensinava muito isso, né? Então, era uma relação que a gente foi crescendo com uma confiança amorosa, terna, sem muita verbalização e nem também dramatização, né? Assim, dizer, eu te amo, expressões que são quase que comerciais, nós não usávamos na nossa casa. Mas a gente tinha muita certeza e tinha segurança da ternura do meu pai e da minha mãe. A pequena de Gé foi alfabetizada em casa, por sua irmã mais velha, que era professora. A religiosidade, de fato, tinha grande espaço na rotina da família. Dona Edith, que era de apostolado da oração, tinha a prática dominical como costume. Seu Rafael também tinha uma expressão de fé fervorosa, centrada na grande devoção à Virgem de Nazaré. As meninas foram criadas com sacramentos e práticas religiosas, disciplina e uma atmosfera de harmonia dentro de casa. A dinâmica familiar era tão saudável que durante o início de sua adolescência, quando começou a frequentar a escola e conviver com outros jovens, Digé foi surpreendida pelas realidades de outras famílias. E minhas colegas me contavam que o pai tinha machucado a mãe com violência e tudo. Foi um desafio muito forte para mim, porque eu achava que todos os pais eram igual ao meu pai. Eu descobri que não era. E isso criou uma turbulência dentro de mim para enxergar o outro lado do mundo, o outro lado da vida, o outro lado das famílias também. No ensino fundamental, a jovem ingressou no Colégio Santa Terezinha, fundado em Marabá, no Pará, pelas Irmãs Dominicanas de Monteil. O contato e a convivência despertaram rapidamente uma admiração pelas religiosas e seus valores. E o que me impactava, me encantava mais do que impactar, era a alegria delas, né?
elas eram alegres e elas tinham um compromisso, assim, uma espécie de uma paixão pela missão no colégio e a missão junto aos mais pobres. O despertar vocacional da jovem de Gé foi nutrido pelo testemunho de momentos que evidenciavam o grande valor da vida religiosa. Logo, ela soube discernir o caminho a ser seguido. Eu falei, pois eu quero isso aqui. E aí fui crescendo nisso, né? Fui me despertando, as irmãs foram conversando comigo, comecei a participar de reuniões e até tomei a decisão aos 17 anos de idade, quando eu estava bem decidida, né? Com a bênção e incentivo dos pais, Irmã de Gé partiu aos 20 anos para o Colégio Nossa Senhora das Dores, em Uberaba, onde iniciou o noviciado. A experiência está marcada na memória da religiosa com saudosismo e gratidão, como um tempo de crescimento e fé. Olha, foi um período da minha vida, assim, belíssimo. Foi a primeira vez que eu saí de casa para ficar muito tempo. Então era tudo novo e tudo me encantava, tinha muitas coisas bonitas lá, de convivência, de estudo, muitas reflexões, oração, a liturgia era belíssima, né? A mestra, para mim, ela era uma pessoa inteira, completa. Ela era uma fonte, para mim ela era uma fonte humana e divina. Após a conclusão do noviciado, Irmã de Gé foi transferida para Conceição do Araguaia, no Pará, onde foi colaborar no colégio fundado pelas irmãs. Foi professora de língua portuguesa e de artes, vivendo durante um ano uma verdadeira experiência missionária. Foi um mergulho, não só no Araguaia, mas na fraternidade das irmãs, na espiritualidade dominicana, um respeito e alegria de novo, que eu reencontrava ali. E foi um espaço altamente formador para mim. Aprendi muito, foi uma inserção missionária formadora. Quando deixou Conceição, Irmã de Gé passou por Goiânia, mas logo foi transferida para Porto Nacional, onde também atuou na área da educação, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, durante 6 anos. Em seguida, cruzou estados e chegou ao Rio de Janeiro, para dar continuidade à sua formação acadêmica. Estudou Letras e Literatura na Pontifícia Universidade Católica, além de fazer outros cursos e viver outras experiências formadoras. Após sua estadia na Cidade Maravilhosa, a religiosa retornou a Goiânia e seguiu trabalhando na área da educação. Logo, foi convocada a retornar a Marabá, onde intensificou ainda mais sua atuação missionária em prol da educação e do desenvolvimento humano. Além de assumir o cargo de superiora do Colégio Santa Terezinha, ela iniciou um importante trabalho. Ao lado das outras irmãs da região, foi para uma comunidade de inserção na periferia de Marabá, em meio a um contexto geopolítico delicado. Marabá estava explodindo, né, no meio de garimpo de Serra Pelada, e nós ali, né, área de segurança nacional, e nós outra vez, junto com o povo, para não deixar a esperança arrefecer, lutar com eles, estar perto deles, junto deles, né? Junto mesmo, caminhando para essa, chamava essa transformação, né? Mas sobretudo não deixar que a esperança morresse ali. Irmã de Gé conta que em Marabá o principal desafio eram os conflitos por terras. Era uma flutuação muito grande de migrantes que vinham do Maranhão, do Nordeste, de Minas, Paraná, chegando gente também, pessoal comprando terra, muitos conflitos de terra ali que a gente sentia muito fortemente. E aí era uma presença de solidariedade, de muita fé e de fraternidade e união, junto ao povo mais sofrido. Essa era a nossa linha base.
era junto ao povo, em defesa da vida, junto ao povo. Após anos de dedicação, que resultaram em um fortalecimento e conscientização notáveis do povo que integrava aquela região, Irmã de Gé foi transferida para o município de Goiás. Logo, foi confiada a ela mais uma missão desafiadora: retornar ao Rio de Janeiro e atuar em um cenário plenamente oposto ao que havia vivido em Marabá. No Rio de Janeiro eu fui para ser chamada para o serviço de diretora do colégio, né? Eu tinha experiência de colégio, mas não de direção de colégio. Eu fui chamada para esse serviço. Fui uma equipe maravilhosa de educadores, a comunidade religiosa era muito boa, me apoiava muito, tudo. E aí eu desenvolvi mais a minha ação educacional, educativa, né? Como educadora, numa cidade grande, de classe média, comecei também a estudar, fazer outros cursos, né? Estudar francês, estudando um pouco de antropologia, essas coisas, espiritualidade. Foram 7 anos no Rio. Na sequência desse período de trabalho e evolução, Irmã de Gé foi convidada a ir para uma inserção das dominicanas na República Dominicana, no Caribe, ao lado de outras 2 religiosas. Inserida na comunidade, ela vivia uma rotina de dedicação e trabalho em prol dos necessitados. Eu acolhi isso como o novo e fui de corpo e alma, no meio do povo, com as crianças. Começamos a fundação de uma escolinha, né? Fiz isso lá, comecei com 80 crianças. Foi assim, um enriquecimento para mim, porque eu queria, na minha cabeça estava muito claro, eu queria um lugar de missão onde eu pudesse rezar, estar no meio do povo e aprender outras muitas coisas. Ela falou, pois é aqui. Tá. E como eu tinha uma experiência de educação popular, né, eu comecei também um trabalho de alfabetização de adultos, na linha da educação popular. Um trabalho de evangelização, de escola da fé, que nós fazemos, e o trabalho de comunidade eclesial, né, junto ao povo. Numa perspectiva de que as pessoas retomassem os seus lugares como cidadãos dignos, livres. Né? Ao todo, foram 9 anos em terras caribenhas, onde Irmã de Gé criou raízes e aprendeu, por meio do trabalho e da interação com o povo, a se comunicar em espanhol. Na época dessa missão, também passou 1 ano no Peru, onde vivenciou outra missão: compor uma comunidade anastasiana dominicana em uma região popular e rural. Lá também estava no meio do povo, trabalhando nas necessidades básicas, como estudo, saúde e convivência. Durante a missão, passou a enxergar o povo peruano como guerreiros silenciosos, dotados de força e fé. Após 1 década de missões internacionais que transformaram as perspectivas de Irmã de Gé e a aproximaram ainda mais dos propósitos e valores anastasianos, a religiosa retornou ao Brasil. Foi direto a Goiás, para assumir mais uma tarefa interessante: o priorado. Desempenhou a função estando sempre ligada à educação e dando alicerce ao colégio da região. Me sentia muito acolhida pelas irmãs, né? Aprendi muito com elas e desafios da cidade, que chegavam à comunidade, eu tive condições de responder, né? Um desafio dentro da escola, outros desafios políticos, é porque a comunidade apoiava, sustentava a gente, né? E a província também. Foi bom, uma boa experiência. Quando concluiu seu tempo como priora, Irmã de Gé se viu diante de um ensejo: voltar às inserções populares. Considerou retornar à República Dominicana, mas decidiu atender ao chamado de atuar em uma das inserções brasileiras.
Em 2019, os ventos do destino a levaram de volta a Tocantins, mais precisamente a São Félix, que integra o Parque Estadual do Jalapão. Isso era claro na minha cabeça, saindo daqui de Goiânia, eu vou iniciação popular. Isso era muito nítido. Então, eu não conhecia São Félix, vou fazer 5 anos que eu estou lá. Foi um pouco assim, né? Então as pessoas começaram a nos apoiar, essas famílias, nos apoiando muito, dando força, não, tá. Foi assim que eu fui parar por ali. Apaixonada pelo Jalapão, seu povo e suas riquezas, Irmã de Gé trabalha diariamente para impulsionar o desenvolvimento da população e a preservação das terras tocantinenses. Comenta sobre uma série de obstáculos que, embora presentes, não enfraquecem a potência da missão ou a fé do povo por um futuro melhor. É uma região de turismo assim, que explodiu. Todo mundo quer ir lá, quer ver e tal. Não deixa nada, carrega o pouco que tem e deixa um certo estrago, né? Um desagravo ali. Prostituição, alcoolismo, esse tipo de coisa. Na educação também tem um desafio. Os meninos chegam ao 7º ano sem o domínio da leitura, né? Da lectoescritura. A baixa renda do pessoal, porque eles são mais rurais do que urbanos, né? Tem assim, a raiz ali na terrinha deles. Não é muito produtivo, não tem grandes fazendas deles de lá, né? Um núcleo pequeno de classe média com poder aquisitivo bom, depois pobres e muito pobres, bem desprovidos. Todos esses fatores parecem alimentar em Irmã de Gé uma força, um discernimento e uma motivação ainda maiores para trabalhar pelo povo de São Félix do Tocantins. Assim, ela segue os passos daquele que traz em seu nome. É muito importante, sobretudo em todos os momentos da história, mas agora também, retomar o caminho mostrado, né, por Jesus, né, porque foi o caminho de defesa da vida e vida em abundância. É isso que ele quer, né? Nos últimos 5 anos, a religiosa tem se entregado de corpo, alma e coração a essa missão. E como em todas as regiões por onde passou, tem deixado um rastro transformador de fé, empatia, compaixão e coragem. Em um tempo atormentado pela indiferença, individualidade e apatia, Irmã de Gé navega contra a corrente e constrói seu porto seguro, um futuro fraterno, pleno e justo para todos. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Montéi. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.